Você já percebeu que muitas vezes as coisas começam a fluir exatamente no instante em que você para de forçar? Parece contraditório, quase um absurdo. Afinal, desde cedo nos ensinam que é preciso insistir, correr atrás, lutar com todas as forças. Mas, e se a chave estivesse no contrário disso? E se for justamente o apego que está te impedindo de viver o que você tanto busca? A verdade, por mais desconcertante que pareça, é que talvez seja o ato de soltar, não o de agarrar, que nos liberta. Nos relacionamentos, no trabalho, na própria paz mental. Carl Jung, um dos mais profundos exploradores da alma humana, já dizia que quanto mais tentamos controlar a vida, mais ela nos escapa. Não porque ela se rebela, mas porque ela pede outra coisa: rendição, não submissão, entrega, não apatia, fica comigo até o fim. Essa virada de percepção pode ser a semente de uma transformação real. Quanto mais nos agarramos à ideia de como tudo deveria ser, mais a realidade nos escorre pelas mãos como água. O apego, esse velho conhecido que juramos ser abrigo, é na verdade uma prisão disfarçada. Ele acorrenta nossa alma às expectativas, essas promessas silenciosas que quase nunca se realizam. E o paradoxo é cruelmente claro. Quando largamos o controle, é então que a vida começa a respirar. Jung dizia: o que você persegue, foge. O que você aceita, se transforma. Vivemos numa cultura que glorifica o esforço, que idolatra o controle, que exalta o desejo de conquista, como se a paz estivesse sempre a um passo do futuro. Mas essa obsessão em fazer tudo dar certo pode ser, ironicamente, o que impede que algo verdadeiro aconteça. Não é sobre desistir, tampouco sobre se acomodar. É sobre um gesto mais sutil, sair do modo de comando e entrar no estado de presença. O desapego para Jung não era frieza, era um ato psíquico necessário. O ego precisa se descolar das projeções que faz, de pessoas, de futuros idealizados, de imagens sobre quem deveria ser, para que algo mais autêntico possa emergir. Enquanto nos mantemos acorrentados a essas ilusões, não vemos o que realmente acontece dentro de nós. Queremos que tudo dê certo. Isso é humano. Mas quando o nosso valor pessoal se funde ao sucesso, ao relacionamento, ao reconhecimento, qualquer falha se torna um terremoto existencial. É daí que brotam a ansiedade, o medo, a tentativa desesperada de controlar tudo ao redor. Jung alertava: essa tensão constante não é vida, é o ego em guerra contra o fluxo da existência. E a paz não vem quando vencemos essa guerra, mas quando a abandonamos, não por fraqueza, mas por lucidez. Soltar não é cair no vazio, é permitir que o novo chegue. Não aquele novo fabricado pelo desejo, mas o novo que vem da própria vida, de uma inteligência maior que opera além da nossa vontade. Quando esse gesto é sincero, algo muda. As peças se encaixam sem esforço. As oportunidades surgem sem perseguição. A ansiedade se dissolve em presença. Desapegar não é abandonar os sonhos, é parar de forçar, é deixar de viver na prisão do preciso que isso aconteça e entrar no espaço mais amplo da observação lúcida. Quando deixamos de nos identificar com o que perseguimos, nos aproximamos de quem somos. E é nesse ponto, quase imperceptível, que tudo começa, silenciosamente, a dar certo. Mas e se o apego que nos prende não for ao outro, mas ao que projetamos nele? Essa é a ferida mais profunda. Quase nunca é pelo outro. É pelo que colocamos nele, pela salvação que esperamos, pela validação que queremos, pelo papel que desejamos que ele cumpra, ainda que nunca tenha aceitado esse roteiro. Jung nos lembra que o que recusamos ver em nós mesmos, tendemos a enxergar nos outros. Idealizado, distorcido, inflado. É nesse espelho quebrado que o apego se forma.
O ego, faminto por controle e reconhecimento, tenta possuir o mundo externo como se ele fosse sua extensão. Quando nos apegamos a alguém, a um status, a uma meta, muitas vezes não é por amor verdadeiro ou vocação. É porque projetamos ali uma parte que sentimos faltar em nós. A carência de ser amado vira dependência emocional. O medo da insignificância se disfarça de obsessão por sucesso. E o que parece amor, tantas vezes, é só uma tentativa desesperada de preencher um vazio antigo. Essas projeções são lentes turvas. Vemos o outro como gostaríamos que ele fosse, e não como ele realmente é. E daí nasce a frustração, porque ninguém sustenta por muito tempo um papel que não lhe pertence. O apego é a ilusão da simbiose. Se eu te mantiver por perto, se eu te agradar, se eu te controlar, então estarei completo. Mas essa completude é uma miragem, porque depende de algo que nunca esteve sob nosso domínio. Jung via as projeções como mecanismos de defesa. Quando projetamos, estamos tentando evitar o encontro com conteúdos inconscientes que ainda não temos coragem de integrar. É mais fácil acreditar que o outro nos rejeita do que encarar o medo de não sermos bons o suficiente. É mais cômodo culpar o mundo pelos nossos vazios do que admitir que talvez tenhamos nos abandonado. Mas quando começamos a ver isso, algo se reorganiza. O apego deixa de ser sobre o outro, passa a ser um espelho sobre o que ainda não tocamos dentro de nós. E é nesse instante que o real se revela. O outro deixa de ser extensão da nossa carência. Passa a ser simplesmente o outro. Essa é a liberdade que nasce quando nos dispomos a ver sem distorções. Não é fácil, mas é libertador. E quando as projeções falham, o que sobra? O ego entra em pânico, tenta controlar o incontrolável. Mas há uma diferença entre ter direção e querer dominar tudo. Direção nasce de um centro alinhado. Controle nasce do medo. Tentamos prever, planejar, blindar cada passo, como se isso garantisse alguma segurança. Mas, no fundo, o controle excessivo é só o ego tentando fugir do inevitável, a incerteza. E talvez seja nela que se esconda a verdadeira paz. A vida começa a acontecer quando paramos de tentar controlá-la. Se essa mensagem ressoou em você, inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo reflexões como esta. O controle, muitas vezes, é o substituto silencioso do sofrimento legítimo. Em vez de sentir, pensamos. Em vez de nos rendermos à vulnerabilidade humana, arquitetamos rotinas, metas e promessas como se isso pudesse nos blindar contra a dor de existir. Mas esse tipo de vida não é vida. É apenas manutenção. Um esforço contínuo para permanecer funcional, enquanto por dentro tudo pede pausa. Nesse esforço, até o trabalho se torna peso. O cotidiano se esvazia, mesmo quando transborda de tarefas. E o ego, inflado por ideais e imagens que prometem estabilidade, acredita que deve, e pode, dar conta de tudo. É ele quem insiste que existe um modelo certo de viver, um roteiro invisível que, quando não seguido, nos condena à culpa, à ansiedade, à autocrítica. A mente então não para. Gira como um sistema sobrecarregado, operando 1000 janelas ao mesmo tempo. Essa exaustão emocional e mental que muitos carregam no silêncio do dia não é um defeito pessoal. É a consequência lógica de um modo de ser desconectado do essencial. No fundo, o controle é uma defesa contra a entrega. Mas entregar-se não significa desistir. Significa reconhecer que há forças dentro de nós e na própria vida que não se curvam à nossa vontade. Jung via o inconsciente como uma inteligência viva, um núcleo autônomo que molda a realidade tanto quanto a razão. Ignorar essa dimensão é viver apenas na superfície, tentando resolver com lógica o que só pode ser entendido pela alma,
Soltar o controle, então, torna-se um ato de confiança, um salto de abertura diante do caos fértil da vida. É aceitar que o imprevisível também pode ser caminho. Isso não é viver à deriva. É permitir que a existência nos surpreenda, o que nunca acontece quando estamos ocupados tentando manipular até o silêncio. Quanto mais queremos garantir que tudo siga conforme o plano, mais nos distanciamos de nós mesmos. E quanto mais nos entregamos ao ouvir, ao observar, ao sentir, sem a pressa de intervir, mais percebemos que a vida tem um ritmo próprio e que esse ritmo, por estranho que pareça, sabe exatamente para onde nos levar. Talvez a verdadeira liberdade esteja em permitir que o ego se desfaça de suas armaduras. Desapegar não é se afastar da vida, é se aproximar de si. É quando o ego, cansado de resistir, começa a ceder espaço para algo mais profundo, o self. Para Jung, o self é o centro da totalidade psíquica. Não é o personagem social, nem o papel que aprendemos a representar. É o que somos quando paramos de atuar. Enquanto o ego está no comando, a vida se molda a expectativas externas. Como devo agir, como devo parecer, o que esperam de mim. Romper com essas exigências é o início de uma volta não ao passado, mas à essência. Esse movimento Jung chamou de individuação, o processo de tornar-se quem se é, de integrar luz e sombra, consciente e inconsciente, ferida e potência. E esse processo não é teórico. Ele começa nos pequenos desvios, nas renúncias sutis, no instante em que você escolhe não responder como sempre respondeu. Quando uma relação se desfaz e, em vez de ocupar o vazio, você decide habitá-lo. Esses momentos de desapego são portais. Eles não oferecem consolo imediato, mas oferecem algo mais precioso, a autenticidade. A entrega real começa quando o ego admite que não sabe, que não controla, que não precisa fingir. É nesse instante que algo novo se move por dentro. O self não se impõe, não grita. Ele guia com a precisão tranquila de quem conhece o caminho. Suas orientações não vêm da lógica, mas da sintonia. Aquilo que simplesmente faz sentido, mesmo quando não faz sentido algum. Esse desapego não é passividade, é uma presença mais refinada. É agir sem obsessão, amar sem cobrança, criar sem precisar provar. O que guia essa nova forma de ser não é o desejo de validação, é a coerência interna, um silêncio que sabe. No caminho da individuação, o ego não desaparece, ele aprende a servir. Em vez de querer controlar, tudo passa a ser canal. E essa inversão muda tudo. As relações tornam-se mais sinceras, as escolhas mais alinhadas. A vida, que antes parecia algo a conquistar, começa a se revelar como algo a ser vivido. Desapegar, nesse sentido, não é perder, é integrar, é permitir que o que precisa partir, parta, e que o que está pronto para nascer encontre espaço. Mas para que o self possa emergir, algo ainda precisa cair. A persona. Jung chamou de persona a máscara que usamos para sermos aceitos. É necessária, mas quando nos confundimos com ela, começamos a viver para manter uma imagem e não uma verdade. Ser o forte, o espiritualizado, o bem-sucedido, o filho exemplar, tudo isso pode parecer virtuoso, mas tem um custo silencioso, o cansaço de manter uma personagem viva. E esse esforço contínuo para sustentar a imagem nos distancia de nós. Porque ninguém consegue ser inteiro enquanto precisa representar o tempo todo. A persona é ponte, não morada. Quando esquecemos disso, qualquer ameaça à nossa imagem nos afeta. Ficamos na defensiva, irritados, inseguros. Não estamos mais vivendo, estamos gerenciando impressões. A libertação começa quando entendemos que não somos obrigados a sustentar nenhuma narrativa. Podemos falhar, mudar de ideia, nos contradizer.
Não precisamos ser consistentes com o que fomos ontem. Basta sermos honestos com o que sentimos agora. É nesse espaço que a autenticidade nasce, mesmo que desagrade. Desapegar da persona é um gesto radical. É se deixar ver. É abandonar a armadura e permitir que o mundo nos alcance do jeito que somos, não como nos imaginamos ser. É como sair de um papel mal ensaiado e, finalmente, respirar, não como ator, mas como autor da própria fala. Jung disse com exatidão: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E o apego à imagem é só uma forma bonita de continuar dormindo. Quando finalmente voltamos o olhar para dentro, percebemos o que a persona não consegue conter. E é nesse instante que começa de fato a vida. Por trás da máscara que usamos para ser aceitos, esconde-se o que mais tememos: a sombra. A liberdade, embora desejada, assusta, porque ser livre é perder o último esconderijo. Não há mais onde se refugiar, nem em pessoas, nem em papéis, nem em promessas. Ser livre é se responsabilizar por si, inclusive pelas partes que preferimos não ver. É exatamente aí que habita a sombra. Para Jung, ela representa tudo o que reprimimos, aspectos rejeitados, esquecidos, ocultos, necessariamente maus, mas incompatíveis com a imagem idealizada que criamos de quem deveríamos ser. E quanto mais negamos essa parte, mais força ela ganha nos bastidores da nossa existência. O que se diz apegado à vida, ao outro, ao sucesso, muitas vezes teme profundamente a solidão que a liberdade pode trazer. E por isso se agarra, não por amor, mas por medo. Medo do que encontrará quando tudo aquilo que lhe servia de apoio desaparecer. Desapegar nesse ponto se torna doloroso, porque não se trata apenas de soltar o que está fora, mas de encarar o que surge por dentro, o que sobra quando o desejo é frustrado, o que emerge quando a relação acaba, o que se revela quando a imagem que sustentamos desmorona. É aí que a sombra aparece. E ela não chega com leveza. Muitas vezes vem como raiva, inveja, melancolia, sentimentos que evitamos, mas que precisam ser acolhidos com coragem. Jung afirmava: não há iluminação sem enfrentar as trevas da alma. É na travessia da sombra que nasce a transformação. Quando deixamos de temê-la, ela deixa de nos dominar em silêncio. Começamos, então, a integrar esses aspectos negados, a carência, o medo, a fragilidade, como partes legítimas do nosso ser. Não para nos render a elas, mas para que deixem de nos controlar pelas bordas. O desapego, nesse sentido, deixa de ser apenas um gesto de soltar o outro. Torna-se um reencontro com o que fomos ensinados a rejeitar. A sombra não é o que nos impede de viver. É o que precisamos acolher para, finalmente, viver com inteireza. E só quem atravessa esse espaço interno com verdade é capaz de experimentar uma liberdade que não depende de nada além de si. Mas a sombra também se manifesta onde menos esperamos, nos laços que chamamos de amor. É comum confundir amor com necessidade. A linha entre o desejo de estar com alguém e o medo de ficar só é fina, mas crucial. Jung dizia que o amor real só começa quando termina a projeção. Enquanto enxergamos no outro uma extensão de nossas carências, não o vemos como ele é, e nem a nós mesmos. No início de uma relação, idealizar é natural, mas quando essa idealização se prolonga, transforma-se em prisão disfarçada de afeto. Projetamos no outro nossa salvação emocional, nossa segurança, nosso sentido de identidade. Sem perceber, criamos dependência. O outro deixa de ser uma pessoa e vira um papel. E é nesse momento que o apego se instala, não como carinho, mas como medo fantasiado de amor. Medo de perder, de não ser suficiente, de encarar o vazio que surge na ausência. É esse medo que gera ciúme, controle, ansiedade.
O outro precisa estar presente para que eu me sinta inteiro. E se ele se afasta, eu desmorono. Mas o amor que precisa aprender não é amor, é carência. E uma relação que precisa controlar não é vínculo, é contrato de insegurança mútua. Quando soltamos essas amarras, o que sobra é a verdade. Gostamos do outro, sim, mas também o usamos como escudo contra o que ainda não aceitamos em nós. Desapegar, nesse contexto, não é deixar de amar. É começar a amar de forma mais limpa. É permitir que o outro exista como ele é, sem a obrigação de ocupar um lugar fixo em nossa estrutura emocional. É amar sem possuir. É se relacionar com a pessoa real, e não com a projeção que criamos dela. Isso exige maturidade. Requer aceitar que o outro é livre, que pode mudar, que pode ir embora, e ainda assim ser digno do nosso afeto. Requer também uma reestruturação interna. Em vez de buscar no outro a nossa completude, encontramos em nós a base para amar sem nos perder. O amor não possessivo não é frio, é mais presente. Ele não se alimenta de ansiedade. É sereno, profundo. É quando nós não apaga o eu. É quando estar junto não significa desaparecer no outro, mas compartilhar a própria inteireza. Quando a projeção termina, a relação verdadeira começa. Não perfeita, mas possível. Um encontro entre duas consciências que não se anulam, não se fundem, mas se reconhecem. E justamente por isso se permitem amar com liberdade. Mas sustentar esse jogo de aparências, esse teatro de dependências, tem um custo. E esse custo se paga com a nossa energia vital. Chega um momento em que a tentativa de manter tudo em pé simplesmente falha. O personagem, criado para dar conta de expectativas, começa a ruir. A força que parecia vir do controle vira peso. E o cansaço, antes atribuído ao corpo, revela sua verdadeira raiz. O ego está exausto. Essa exaustão não é preguiça, não é fraqueza. É um grito silencioso vindo do inconsciente. Um pedido de pausa, como se algo em nós dissesse, não dá mais para continuar fingindo. E é exatamente nesse colapso que o self começa a emergir. Não com euforia, mas com aquela estranha paz que acompanha os fins verdadeiros. Jung via esses colapsos como convites ao realinhamento. Quando a vida interna se desorganiza, é porque está prestes a se reorganizar em outro nível. O burnout emocional tão comum hoje não é apenas excesso de estímulo, é excesso de papéis, é coerência demais com a imagem e coerência de menos com o que sentimos de verdade. Viver para manter uma persona exige energia constante, exige controlar palavras, emoções, reações, exige estar sempre no papel. Perfeito. Aqui está a reescrita do trecho, palavra que aprendemos a admirar. Mas e quando o corpo começa a falhar? Quando a mente trava, a vontade some e tudo que antes parecia firme se dissolve. Nesse ponto, ser olhado com mais cuidado. Quem é você, sem o controle, sem as conquistas, sem os títulos? O desapego surge então não como fuga, mas como libertação. A clareza que emerge revela que você não precisa mais forçar, nem se provar. Pode parar. E ao parar, não desaparece. Pelo contrário, começa a aparecer com mais verdade. O ego resiste a isso. Ele teme que, sem esforço, tudo desabe. Mas a entrega não é desistência, é inteligência psíquica. É a percepção de que há limites. E forçá-los com brutalidade nos leva apenas ao esvaziamento. Jung sabia, a psique, quando ignorada, cria sintomas, mas quando escutada, cria caminhos. O cansaço da persona é um chamado, um convite silencioso para respirar fora do personagem, para questionar o que ainda faz sentido, e para admitir que, às vezes, antes de se reinventar, é preciso apenas descansar, deixar cair o peso da performance, permitir que, nesse espaço de pausa, algo mais autêntico tenha chance de emergir.
Quando a persona desaba, o que sobra é uma dor que quase ninguém fala, o luto pelo que nunca fomos. Muito se fala sobre desapego como libertação, mas pouco se fala sobre a dor que ele carrega. Porque deixar ir também é um tipo de morte. Não física, mas simbólica. E por vezes igualmente intensa. Desapegar de uma ideia, de uma relação, de um futuro idealizado é fazer o luto daquilo que não se realizou. E esse luto é real. Jung compreendia o sofrimento não como erro, mas como parte essencial da transformação. Sem morte não há renascimento, ele dizia. Isso vale para os ciclos externos e internos. Quando algo precisa partir, um plano que não vingou, um amor que se foi, uma identidade que já não se sustenta, há um rompimento. E todo rompimento, mesmo necessário, dói. Nesse contexto, desapegar não é uma escolha racional. É um processo emocional profundo que arrasta para lugares de silêncio, de dúvida, de vulnerabilidade. Há um vazio que se abre quando perdemos o que nos sustentava. E por mais fértil que ele possa ser, assusta. Alívio e tristeza, liberdade e solidão, coragem e medo. Todas essas emoções ambíguas fazem parte do luto psíquico, não só pela perda em si, mas pela queda da imagem que sustentava a ideia de como tudo deveria ser. O ego quer respostas, quer entender por que não deu certo, mas o self opera em outra lógica, circular, não linear. Às vezes, aquilo que não se realiza é o que nos empurra para dentro, para rever valores, reconstruir o que importa, soltar um plano que não é mais nosso. Honrar esse luto é essencial. Só atravessando a dor, sem negá-la, podemos sair transformados. Não se trata de apego ao sofrimento, mas de não atropelar seu tempo. Quando vivido com consciência, o sofrimento tem um ritmo, e é nesse tempo que algo amadurece. Desapegar, então, é também aprender a lidar com perdas invisíveis. É nessa cicatriz discreta que uma nova vida começa a se insinuar. Não como promessa, mas como possibilidade. Quando o que nos amarrava se solta, o mundo não desaba, pelo contrário, ele se reorganiza. O silêncio que antes causava pânico torna-se fértil. O vazio que antes doía revela-se espaço, e é nesse espaço que coisas novas brotam, coisas que jamais nasceriam enquanto tudo estava cheio demais de controle, expectativa e ruído. É como abrir uma janela depois de anos. A poeira dança na luz. O ar muda. No começo, estranha-se, um incômodo calmo, mas aos poucos a respiração volta. Ela e com a presença. A mente, enfim, para de correr. Começa a escutar. Escutar o corpo, o tempo, os sinais sutis da vida. Pense em alguém que viveu anos num relacionamento sem troca, que permaneceu ali por medo, apego ou hábito. Quando essa pessoa finalmente solta, não só o outro, mas a ilusão de que aquilo ainda fazia sentido, o que vem é o silêncio, o vazio. Mas logo depois, o espaço. E nesse espaço, ela volta a escrever. A cozinhar sem obrigação, a sair sozinha, a ouvir música no fazer escuro, algo sem precisar mostrar para ninguém. Isso é criatividade voltando, não como tarefa, mas como expressão. Jung falava sobre a energia psíquica que se recupera quando deixamos de alimentar as defesas do ego. Tudo aquilo que era investido em sustentar uma persona, controlar o futuro ou resistir ao presente, agora está disponível. E essa energia precisa de destino. É aí que nasce a criação, não só artística, mas existencial. Criar não é só pintar ou escrever, é refazer a casa, escolher um novo caminho, mudar o trabalho para respeitar seu próprio ritmo, transformar dor em sabedoria prática. Criar é quando você para de reagir e começa a escolher. E isso só acontece quando há espaço. Nesse espaço, a intuição ressurge, antes abafada pelo barulho da ansiedade e das exigências. Agora fala mais claro. Conexões surgem onde antes havia apenas problema.
Uma ideia aparece no banho. Uma resposta vem sozinha, depois de dias de esforço. Você para de pensar para encontrar. Começa a sentir para perceber. O tempo também muda. O dia deixa de ser batalha. Você desacelera, não por cansaço, mas por alinhamento. As decisões se tornam leves, porque já não há mais nada a provar. E, curiosamente, o que antes parecia inalcançável começa a chegar. Não por mágica, mas porque você saiu do caminho. Como o artista bloqueado que se cobrava tanto para criar algo genial, que já não criava mais nada. Até que um dia, exausto, simplesmente solta. Deixa o projeto, e ali, no vazio, nasce algo novo. De lado, sem culpa, ele se permite descansar. Caminha sem destino, viaja sem agenda, e ali, no meio do nada, uma nova ideia simplesmente surge. Espontânea, viva, sem pressão. Esse é o poder do desapego. Quando você solta, o que é verdadeiro retorna ou, finalmente, encontra espaço para nascer. Esse estado de criação que nasce do contato com o self é o oposto da lógica do ego. O ego quer controle, garantias, performance. O self busca expressão, verdade, sintonia. Quando o ego deixa o centro, o self assume com leveza. Ele não impõe, ele conduz. Aponta caminhos sem forçar destinos. E se manifesta por meio daquilo que você faz com prazer, mesmo que ninguém veja, mesmo que não dê resultado algum. Esse é o ponto onde o desapego revela sua face mais bela. Ele não é apenas perda, é passagem. É ponte entre o que foi e o que ainda pode ser. Você era quando precisava provar algo. E quem você é quando basta estar presente. Ele te devolve a si mesmo. Limpo, silencioso, sem os ruídos, sem os excessos, sem os pesos que já não são seus. O espaço que se abre após o soltar não é um vazio ameaçador, mas um terreno fértil à espera da sua presença real. Nele, a vida não grita, ela sussurra, e você, mais atento, mais afinado, começa a escutar. No fim, tudo se resume a um gesto quase invisível: abrir a mão, soltar o controle, deixar ir as imagens, os medos, as histórias repetidas. Não por cansaço, embora às vezes o cansaço seja o início, mas por clareza, porque há um momento em que o esforço de segurar custa mais do que a própria perda. E o apego, por mais familiar que pareça, não é amor. Ele nasce do medo, da carência, da tentativa de manter vivo algo que talvez já tenha cumprido o que veio cumprir. Amar, de fato, é deixar o outro existir. É permitir que a experiência aconteça. É deixar a vida fluir, mesmo quando ela não cabe dentro das nossas expectativas. O controle, por sua vez, não é força. É resistência, uma forma sofisticada de negar o presente. É o ego tentando dobrar a realidade à sua própria vontade. Mas viver sob essa lógica é viver em tensão permanente, em guerra com o agora, e nenhuma alma sustenta isso por muito tempo. Jung nos lembra: a cura não vem quando forçamos uma mudança, mas quando aceitamos o que é, quando deixamos de brigar com a vida, quando paramos de perseguir o que deveria ser e olhamos com verdade para o que já é. Aceitação não é resignação, é abertura, é a porta pela qual a transformação real entra. E talvez a pergunta mais importante agora seja: o que você ainda está segurando? Que imagem, que história, que pessoa, que expectativa ainda ocupa espaço dentro de você e impede que o novo chegue? O que, se fosse solto, permitiria que você respirasse mais fundo, mais inteiro? Soltar é um risco, sim, mas segurar também é. E muitas vezes, o risco de continuar preso é maior do que o medo de mudar. Porque não estamos aqui para representar papéis, estamos aqui para viver. E viver de verdade exige coragem. Coragem de se aproximar daquilo que é essencial. Coragem de se permitir ser.
A vida começa exatamente onde a ilusão de controle termina, e é nesse ponto, quase sempre íntimo, quase sempre quieto, que voltamos a nós. Não como ideal, mas como presença. E a partir daí, tudo o que realmente importa encontra, enfim, o seu caminho. Quando o ego, exausto de sustentar papéis e expectativas, finalmente se curva, algo profundo começa a se mover. O que parecia silêncio vira solo fértil. O que parecia colapso revela-se reinício. É nesse ponto de rendição que o self, o núcleo mais íntimo e completo do ser, começa a emergir com sua voz serena. Jung descreveu o self como o centro organizador da psique, a totalidade que une opostos, reconcilia extremos, dá sentido à existência. Ao contrário do ego, que se agarra ao controle e à aceitação externa, o self opera a partir da verdade. Ele não exige esforço, apenas escuta. Ele não impõe metas, apenas orienta. Mas para que essa força mais profunda possa nos guiar, é preciso soltar as rédeas do ego, desapegar-se da necessidade constante de provar algo, de ser alguém para o mundo. É nesse gesto de entrega, muitas vezes confundido com fracasso, que o processo de individuação começa a se revelar. A individuação, como Jung nomeou, não é um caminho de perfeição, mas de inteireza. É o processo pelo qual o ser humano se torna aquilo que ele realmente é. E esse tornar-se não acontece através de conquistas externas, mas através de um mergulho radical para dentro. Exige olhar de frente para a sombra. Os conteúdos inconscientes, rejeitados, reprimidos e integrá-los sem julgamento. O desapego, nesse contexto, não é uma técnica, é uma consequência natural da coragem de ser inteiro. Jung dizia que todo ser humano carrega uma sombra, e quanto menos ela é reconhecida, mais ela se projeta nos outros. Assim, quanto mais insistimos em manter uma imagem perfeita, mais partes nossas são banidas para esse território escuro da psique. E ali, na escuridão, elas ganham força, esperando o momento de se manifestar, muitas vezes em crises, rupturas, doenças, colapsos emocionais. O desapego verdadeiro começa aqui, quando deixamos de fugir da nossa sombra e passamos a escutá-la. Soltar o controle, então, não é apenas uma questão de aliviar abrir a espaço ansiedade. para Uma escuta interna mais profunda. É parar de tentar resolver a vida com os mesmos mecanismos que criaram o conflito. A sombra não é inimiga. Ela é matéria-prima da transformação. E só podemos acessá-la com sinceridade quando o ego se aquieta. Nesse ponto, começa uma nova forma de viver. Uma vida menos pautada por resultados e mais enraizada em significado. O self, diferentemente do ego, não busca ser alguém. Busca ser verdadeiro. Ele não se interessa por metas artificiais, mas por expressão autêntica. E a expressão do self, muitas vezes, é silenciosa. Uma escolha pequena que honra sua essência, um gesto que não precisa ser visto, uma criação que não pede aplausos. É aí que o desapego se revela em sua forma mais elevada, como transição. Não é sobre perder, é sobre atravessar. O que parecia fim vira passagem. O que parecia vazio vira possibilidade. Entre quem você era ao tentar controlar tudo e quem você se torna ao confiar no processo da vida, existe um espaço sagrado. Esse espaço é o campo onde o self pode florescer. E ao florescer, ele reorganiza tudo. A relação com o tempo muda. As escolhas deixam de ser impulsos do medo e se tornam extensões da verdade interior. As relações se tornam mais livres, menos dependentes. A criação flui com mais leveza, porque não carrega mais o peso de provar nada. Jung dizia que quando a energia psíquica deixa de ser gasta nas defesas do ego, ela se torna disponível para a criação. E essa criação pode ser artística, mas também pode ser existencial. Criar, nesse sentido, é reorganizar a própria vida.
É transformar o cotidiano em expressão do que pulsa por dentro. É escolher uma rotina mais simples, uma relação mais honesta, um trabalho mais alinhado com o que você realmente sente. É fazer da vida um reflexo da alma, não da persona. E isso só é possível quando o ego deixa de comandar. Não desaparece, mas se reposiciona. Ele passa a servir, não a dominar. O processo de desapego, portanto, é inseparável da jornada de individuação. Porque desapegar-se não é apenas abrir mão do outro. É abrir mão daquilo que já não faz parte da sua verdade. É permitir que os ciclos se fechem, que os planos desfeitos descansem, que as versões antigas de si mesmo possam morrer com dignidade. Essa morte simbólica, por mais desconfortável que seja, é o solo onde o novo nasce. Jung via nos colapsos psíquicos não um erro, mas um chamado. Quando tudo parece ruir, é porque algo mais profundo quer se manifestar. E o ego, mais que resista, precisa entender. Não se trata de perder o controle por fraqueza, mas de devolver à vida o direito de surpreender. A cura, como Jung dizia, não acontece quando tentamos corrigir o que sentimos, mas quando paramos de brigar com o que é. A aceitação é a porta da transformação. Não uma aceitação passiva, mas lúcida. É o olhar que, ao invés de negar, abraça. Ao invés de fugir, sustenta. E é nesse olhar que o self começa a guiar. Portanto, a grande pergunta nunca foi sobre como controlar melhor a vida, mas sobre o que estamos dispostos a soltar. Que imagem ainda te prende? Que história você continua a carregar como se fosse sua, quando já não é mais? Que parte de você precisa morrer para que algo mais verdadeiro possa nascer? Soltar é arriscado, sim, mas permanecer preso a algo que já terminou pode ser ainda mais, porque não viemos ao mundo para representar papéis que nos sufocam. Viemos para viver, para integrar, para florescer, e isso exige coragem. Coragem de abandonar a persona e voltar ao self. Coragem de ser inteiro, mesmo quando o mundo insiste para que sejamos metades adaptadas, e no silêncio que vem depois da entrega, algo enfim repousa. Algo se alinha. A vida, então, não precisa mais ser empurrada. Ela flui. Não como uma linha reta, mas como um rio, com curvas, com pausas, com profundidade. E é nessa fluidez, guiada pelo self, e não mais pelo ego, que a verdadeira transformação acontece. Não como ruptura dramática, mas como presença contínua. Como respiração nova. Há uma fase da jornada interior em que tudo que antes fazia sentido começa a perder o brilho. A rotina que sustentava, as crenças que guiavam, os sonhos que inflamavam, de repente, parecem desbotar. Não por desilusão, mas por maturação. Jung compreendia esse momento como uma espécie de crepúsculo psíquico, não um fim, mas o começo de um novo ciclo que ainda não tem nome. Nesse espaço de transição, o ego costuma se inquietar. Ele quer restaurar a ordem anterior, retornar ao conhecido, mas há algo mais profundo pedindo passagem, algo que só se revela quando você para de tentar entender e começa a sentir. É nesse limiar que o desapego ganha nova função. Ele se torna o rito de passagem entre versões. Soltar não é apenas deixar algo ou alguém. É desfazer-se de um modo de ser que já não conversa com sua alma. Esse tipo de desapego é mais sutil, mais interno e, por isso, mais desafiador. Ele exige que você abandone não só vínculos externos, mas fidelidades invisíveis, ideias fixas sobre quem você precisa ser, lealdades inconscientes a histórias familiares, papéis herdados que você nunca escolheu. Jung via essas amarras como complexos, núcleos que atuam como pequenos egos, com vontade própria, moldando comportamentos e sabotando escolhas.
Desapegar, nesse nível, é desfazer alianças com os complexos que governam sua vida sem que você perceba. É notar que às vezes a insistência não vem de amor, mas de uma repetição inconsciente. A busca por aprovação não é desejo, mas um eco infantil de um amor que não foi plenamente recebido. E que a dificuldade em soltar não é resistência ao outro, mas a dor que emerge quando você perde a distração de si mesmo. Ao entrar em contato com esses núcleos internos, algo profundo começa a se reorganizar. É como se a psique, antes dividida entre múltiplas vozes, começasse a buscar uma melodia comum. O self, silenciosamente, chama tudo de volta para casa. E esse chamado, embora não tenha palavras, é impossível de ignorar. Ele se manifesta no incômodo, na exaustão, na inquietude que nenhum novo projeto resolve. É a alma pedindo para viver em outro tom. Jung também falava da importância dos símbolos nesse processo. Porque quando o racional falha, e ele sempre falha diante da alma, os símbolos se tornam pontes. Eles não explicam, eles tocam. Um sonho que se repete, uma imagem que te comove, uma sincronicidade que te atravessa. São sinais do inconsciente tentando dialogar com a parte desperta da sua consciência. O desapego verdadeiro começa quando você deixa de interpretar a vida como um problema a ser resolvido e passa a vivê-la como um mistério a ser decifrado. Nesse novo modo de viver, as certezas perdem espaço para a escuta. Você já não precisa mais saber onde tudo vai dar, porque há uma confiança que nasce do próprio processo. Jung chamava isso de orientação interna, uma bússola que não aponta para fora, mas para o que ressoa. E o que ressoa raramente é o que parece mais seguro. Raramente é o que o ego escolheria. É aqui que se entende que o desapego não é passividade, mas uma forma refinada de ação. Não é omissão, mas um movimento que vem da alma. Você começa a agir não por urgência, mas por coerência. Começa a escolher não o que brilha mais, mas o que sustenta sua presença sem esforço. Isso transforma tudo, do modo como você trabalha ao modo como ama. As relações deixam de ser lugar de carência para se tornar espaço de troca. O tempo deixa de ser pressão e vira território. A rotina perde o rótulo de prisão e se revela ritual, mas para isso é preciso morrer para o personagem. Aquela versão de si mesmo que sabia o que queria, que parecia forte, que mantinha tudo sob controle. Jung alertava que muitos adoecem não pela falta de sentido, mas pelo excesso de identificação com papéis ultrapassados. O verdadeiro sofrimento, muitas vezes, vem não do que nos falta, mas daquilo que já não cabe e insistimos em sustentar, como um sapato apertado que usamos por costume, sem perceber que ele fere. E quando esse personagem finalmente cai, não por escolha, mas por esgotamento, a alma suspira. Não há mais roteiro, só escuta. Não há mais pressa, só presença. A partir daí, a vida começa a acontecer com outra qualidade. As decisões já não vêm do medo, mas de um saber interno. E aquilo que antes exigia esforço, agora acontece com naturalidade. Essa fluidez, Jung diria, não é privilégio de poucos. Ela é destino de todos os que aceitam caminhar, mas exige coragem. Coragem de soltar até aquilo que parecia te definir, de olhar para dentro e encontrar um território ainda não habitado, de reconhecer que o controle que você acreditava ter era só uma camada fina sobre um mistério muito mais vasto. E é nesse mistério, não na certeza, que a vida real floresce, porque desapegar, no fim, não é sobre perda, é sobre liberação. É um chamado para que a alma, enfim, respire inteira. E só respira inteira quem se permite sair da prisão das velhas certezas,
Você não veio até aqui para ser coerente com o que já passou. Você veio para ser fiel ao que ainda pulsa, fiel ao que ainda pulsa, porque há algo em você que ainda não foi dito, não foi vivido, não foi nomeado, algo que escapa às definições, mas insiste em se manifestar. Às vezes vem como um desconforto, às vezes como um desejo sem forma, outras como um silêncio que pede escuta. Esse algo é a vida não vivida, o potencial esquecido, o talento abafado, o amor adormecido, a vocação sufocada pelo barulho da obrigação. Jung nos dizia que cada ser humano carrega dentro de si aquilo que ainda não se tornou consciente, e que esse material não vivido, essa potência não integrada, tende a se manifestar como destino. Como se a própria vida conspirasse para que você se encontrasse com o que havia rejeitado em si. O desapego, nesse ponto, ganha uma nova camada. Não é só largar o que pesa, é dar lugar ao que ainda não nasceu. E o novo só nasce no espaço, não na agenda cheia, não na mente sobrecarregada, não na rotina engessada pela necessidade de controle. O novo precisa de silêncio. Precisa de pausa, precisa do solo fértil da incerteza. É por isso que tanta coisa se transforma quando finalmente abrimos mão. Não é o ato de soltar que cria o milagre, é o que ele permite que aconteça depois. Um recomeço orgânico que brota do centro, não da exigência. Mas recomeçar é um verbo que assusta, porque implica admitir que algo terminou, e o ego teme fins. Teme se desfazer. Teme perder o controle da narrativa. Ainda assim, é justamente na travessia do fim que o self pode enfim florescer. Jung falava da necessidade simbólica da morte e do renascimento. Toda transformação profunda passa por esse ciclo, e todo ciclo começa no escuro. O escuro da alma não é castigo, é convite, é o retorno ao útero da psique, onde algo precisa ser desfeito para que outra coisa possa tomar forma. A lagarta que tenta evitar o casulo jamais se tornará borboleta. Assim também é com o ser humano. Aquele que resiste ao vazio prolonga sua dor. Aquele que o atravessa com consciência encontra a liberdade. Mas essa liberdade não tem a forma que o ego espera. Ela não vem com fogos de artifício. Não é euforia, é quietude. É uma espécie de paz que não depende de nada externo. É estar consigo sem pressa, sem cobrança, sem medo de não saber. É pertencer a si mesmo, mesmo quando o mundo lá fora pede performance. Esse estado de presença plena é um dos frutos mais preciosos da individuação. Não é um lugar onde se chega, é um modo de estar, um modo de sentir o mundo de dentro para fora. Quando se está ali, o tempo muda, as relações mudam, a escuta muda. Você deixa de reagir e começa a responder, deixa de repetir e começa a criar. E nesse criar, nasce a obra mais importante da vida. Você mesmo, não como personagem, mas como essência, como alguém que passou pela dor, que atravessou o desapego, que morreu simbolicamente para versões antigas e, ao renascer, trouxe consigo não uma nova identidade, mas uma nova inteireza. Porque, no fim, Jung sempre apontou para isso, a integração, tornar-se inteiro. Tornar-se alguém que carrega dentro de si as próprias sombras sem se confundir com elas. Que não se define por feridas, mas também não as nega. Que sabe que o verdadeiro poder não está em controlar a vida, mas em se alinhar com ela. Esse alinhamento é sutil. Não se aprende em livros. Não se copia de ninguém. Ele surge quando você para de fingir. Quando solta a necessidade de parecer, de ter todas as respostas, de ser invulnerável, porque é justamente no encontro com a vulnerabilidade que mora a chave da cura. E a cura, como Jung nos lembrava, não é estar sempre bem, é estar inteiro, mesmo quando tudo dentro de você está em movimento. Não é estar sempre bem, é estar inteiro,
mesmo quando tudo dentro de você está em movimento. É não fugir do caos, mas aprender a dançar com ele. É confiar que mesmo nos momentos em que tudo parece desmoronar, há uma ordem maior se formando por baixo. Essa confiança não vem da razão, vem da experiência. E a experiência só se acessa vivendo, permitindo-se, caindo e levantando, amando e perdendo, soltando e reconstruindo. A alma não quer perfeição, quer verdade, quer presença, quer espaço. E quando você dá espaço, ela começa a se mostrar, aos poucos, sem pressa, primeiro nos sonhos, depois nos sinais, depois nas escolhas, até que um dia você percebe que já não precisa mais segurar tanto, que já não precisa mais fingir tanto, que já pode viver com mais leveza, porque você entendeu que não se trata de controlar o fluxo, mas de mergulhar nele. E é nesse mergulho profundo, sincero e inevitável que a transformação se completa. A transformação não tem pressa. Ela não se curva às datas que o ego estipula, nem aos prazos da sociedade. Ela acontece no tempo da alma. E a alma, diferente da mente, não trabalha com eficiência, mas com profundidade. É por isso que muitos confundem o processo de individuação com estagnação, quando, na verdade, o que parece pausa é gestação. Há algo sendo gestado em você quando tudo desacelera, quando as respostas não vêm, quando o entusiasmo some, quando até os antigos sonhos perdem o brilho. Jung via essas fases como momentos cruciais da jornada da consciência. Não como desvios, mas como trechos sagrados. O vazio, dizia ele, não é ausência. É incubação, é a alma recolhendo-se para reorganizar-se de dentro para fora. Mas o ego odeia esses intervalos. Ele quer manter o movimento a qualquer custo, produzir, resolver, decidir, seguir. E nessa pressa, ignora os sinais importantes. Os sonhos que insistem em repetir uma mesma imagem, as emoções que surgem sem explicação racional, a sensação de que, por mais que tudo pareça certo, algo essencial ainda falta. Essa falta não se preenche com mais metas, ela só se apazigua quando se ouve o que está por trás do silêncio. Jung acreditava que o inconsciente é um parceiro ativo na construção do destino. Não um inimigo a ser domado, mas um orientador simbólico que oferece sentidos, não certezas. E os sentidos não se impõem, eles se revelam. À medida que você solta a necessidade de entender tudo, soltar então não é apenas desapegar de pessoas ou situações, é abrir mão da compulsão por explicações. É permitir que a vida tenha suas zonas de mistério. É aceitar que nem tudo precisa fazer sentido imediato para ter valor. Às vezes, o sentido de algo só aparece depois de muitos passos, quando você olha para trás e percebe que tudo o que parecia ruído era, na verdade, música que você ainda não sabia escutar. É nesse espaço simbólico que o self começa a se manifestar com mais nitidez, não como uma ideia, mas como presença. Você começa a sentir que algo dentro de você sabe, mesmo quando a mente não sabe, mesmo quando as circunstâncias parecem instáveis. É como se uma nova bússola surgisse, não no céu, mas no peito. E essa bússola aponta para aquilo que ressoa, mesmo que não se explique. Jung chamava essa capacidade de seguir o que ressoa de função transcendente. Um ponto de equilíbrio entre o consciente e o inconsciente, entre o que você quer e o que sua alma precisa. É esse ponto que guia os grandes saltos da vida, e os grandes silêncios também, porque há momentos em que não se trata de avançar, mas de sustentar o não saber. Desapegar, nesse estágio, é renunciar à pressa de se encontrar. É aceitar que você não precisa ter uma identidade definida para estar em paz, que pode ser um fluxo, um processo, uma travessia, e que tudo o que precisa fazer agora é estar presente para o que está vivo dentro de você,
mesmo que isso ainda não tenha nome. A dignidade em não saber, a beleza em não ter certeza, a força em não se apressar. A sociedade pode não compreender isso, pode chamar de inércia o que é recolhimento, pode chamar de indecisão o que é respeito ao tempo interno. Mas quem caminha com Jung aprende a ouvir outra voz, a que vem de dentro, a que não grita, mas guia, a que não promete, mas revela. E nessa escuta, você começa a perceber que a vida não exige perfeição, mas presença, que o caminho não precisa ser claro, só verdadeiro, que as respostas não precisam vir todas agora, mas que o silêncio entre elas também é resposta. Esse é o solo do desapego mais profundo, quando você solta não porque desistiu, mas porque confia, porque entende que aquilo que é realmente seu, o que ressoa com a alma, encontrará você de novo, e aquilo que era apenas projeção, ilusão, compensação, esse sim precisa partir, porque você já não quer mais preencher vazios, quer viver inteiramente. Talvez essa seja uma das expressões mais simples e mais exigentes que existem, porque viver por inteiro implica tocar em tudo aquilo que o ego preferiria evitar. A contradição, o medo, a dúvida, a imperfeição. Jung não acreditava em uma felicidade superficial baseada em positividade constante. Ele sabia que a inteireza só nasce do confronto com os próprios abismos. E é por isso que o desapego nessa caminhada não é apenas libertação, é purificação. Não da imagem que criamos sobre ela. É a queda da ilusão de que ser inteiro é ser sempre sereno. Não é. Ser inteiro é ser real. É ter espaço interno para todas as estações, para o verão da expansão, mas também para o inverno do recolhimento. É abraçar a oscilação como parte do movimento natural da alma. A alma é cíclica, e quem não respeita os próprios ciclos, adoece. Adoece de pressa, de controle, de excesso de função. Jung via a neurose muitas vezes como um sintoma de atendido, chamado um sinal de que algo em nós está sendo negligenciado há tempo demais. E frequentemente esse algo é simples, um desejo legítimo de parar, de escutar, de respirar sem agenda. A desconexão com o self não acontece de uma vez. Ela se dá aos poucos, como uma corda que se afrouxa sem que percebamos. Primeiro, deixamos de ouvir nossos impulsos mais íntimos. Depois, começamos a repetir gestos automáticos. Passamos a viver para responder demandas, sustentar papéis, alimentar imagens. E quando vemos, já não sabemos mais o que sentimos, apenas funcionamos. E isso, com o tempo, cobra um preço. É nesse vazio que muitos chegam até Jung, buscando um nome para essa angústia, um mapa para a travessia. E ele nunca prometia respostas fáceis, porque não há atalhos para quem deseja se encontrar, mas havia em sua abordagem um tipo raro de respeito pela alma. Ele sabia que cada ser humano carrega dentro de si um mito pessoal, um enredo único que não se revela sob pressão, mas sob escuta. E o desapego, nesse sentido, se transforma em escuta. Quando você solta, não é para abrir mão de algo, mas para ouvir o que está por trás desse algo. Soltar o controle é começar a escutar os impulsos criativos que antes estavam soterrados pelas obrigações. Soltar a imagem é começar a escutar quem você é quando ninguém está olhando. Soltar as certezas é começar a escutar o silêncio entre uma etapa e outra da vida. Esse espaço onde o novo começa a se formar. Jung dizia que todo encontro verdadeiro com o inconsciente tem algo de luminoso, uma qualidade sagrada, um brilho que não vem da razão, mas do mistério. E é justamente isso que o desapego permite, onde tudo é previsível. A alma precisa de surpresa, de espanto, de beleza que não se explica.
E talvez por isso, as coisas mais importantes que nos acontecem quase nunca são planejadas. A amizade que transforma, o encontro que desperta, a crise que liberta, quase sempre chegam sem aviso, e só quem não está com a vida toda engessada consegue recebê-las. Desapegar, então, é também preparar o caminho para o inesperado. É confiar que a vida, quando não está sendo controlada, é capaz de oferecer mais do que o ego seria capaz de pedir. Nesse estado, o tempo desacelera, o presente se torna habitável, e o agora deixa de ser ponte para o futuro e passa a ser território sagrado. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você deixou de exigir que esteja. A aceitação, essa palavra tão mal compreendida, não é acomodação, é sintonia. É a inteligência de perceber que há um ritmo maior conduzindo tudo, mesmo quando parece caos. E quando você entra em sintonia com esse ritmo, começa a viver como se estivesse dançando com algo invisível. Você sente, você escuta, você se move, mas não força. E aos poucos, descobre que não precisa mais empurrar a vida, basta acompanhar seu fluxo. É aqui que o desapego atinge sua dimensão mais profunda. É mais um esforço para soltar. Ele se torna um estado natural. Você já não precisa agarrar o que não quer ficar. Já não precisa manter o que não se sustenta. Já não precisa correr atrás de um ideal. Porque algo dentro de você se lembrou que a vida, quando vivida com verdade, cuida do essencial. E o essencial não precisa ser forçado, só precisa de espaço. O essencial precisa de espaço, mas também de silêncio, porque ele não grita, ele sussurra, e só quem se permite desacelerar o bastante para escutar é capaz de reconhecê-lo. Jung sabia que esse silêncio interior não é vazio, é presença pura. É quando o mundo externo deixa de ditar as regras e a alma finalmente encontra a voz. E essa voz, por mais sutil que seja, tem o poder de reorganizar toda uma existência. Há um momento na vida de quem caminha com profundidade em que tudo o que antes era ruído começa a perder importância. Não por indiferença, mas por discernimento. Você começa a perceber o que é seu e o que é só barulho herdado. O que nasceu do seu centro e o que foi construído para agradar. O que vibra com a sua essência e o que apenas ocupa espaço. E é aí que o desapego amadurece. Ele deixa de ser um esforço para soltar algo específico e se torna um estilo de presença. Um modo de estar no mundo sem carregar o mundo nas costas. Um jeito mais leve de caminhar. Não porque a estrada ficou fácil, mas porque você já não se obriga a levar tudo com você. Jung dizia que cada pessoa carrega dentro de si um processo natural de cura, uma força reguladora, um princípio organizador que busca constantemente a totalidade. E que quando nos desviamos muito de quem somos, essa força nos corrige através de sintomas, perdas, colapsos. O desapego, portanto, também pode ser visto como um retorno ao eixo, uma escolha consciente de alinhar-se de novo com essa sabedoria interna, que não precisa de controle, mas de escuta. Quando você começa a viver assim, algo muda no seu olhar. Você já não busca nas coisas a sua salvação. Pessoas, nem nos títulos. Você começa a ver tudo como expressões temporárias daquilo que é eterno em você. E isso muda a forma como você ama, trabalha, se relaciona. O amor deixa de ser necessidade e vira oferenda. O trabalho deixa de ser sobrevivência e vira extensão. As relações deixam de ser escudo e viram espelho. É claro que esse estado não se atinge de uma vez. Ele se constrói, se conquista, se habita aos poucos, a cada desapego, a cada queda de expectativa, a cada morte simbólica. É jornada em espiral, não em linha reta, com retornos, com desvios, com ciclos, e tudo isso faz parte. Jung nunca idealizou a evolução humana como algo limpo. Ele sabia que crescer dói,
que integrar é um processo caótico, que às vezes é preciso perder-se para voltar com mais inteireza. Por isso, o desapego não é um fim, é um portal, é um limiar entre o conhecido e o que ainda está por nascer. Quando você atravessa esse limiar com verdade, você não volta o mesmo, e nem deve, porque quem exatamente volta igual ao que era, não escutou o chamado. Só sobreviveu à travessia, mas não a permitiu transformar. E é disso que se trata essa jornada. Transformação. Não como um ideal a alcançar, mas como um modo de viver. Um compromisso com a verdade de cada momento. Uma fidelidade à alma, mesmo quando isso implica desagradar o mundo. Jung dizia que o maior privilégio do ser humano é tornar-se quem ele realmente é. Mas esse privilégio exige que você deixe de lado tudo o que não é seu. Muita coisa. E isso inclui expectativas alheias, padrões familiares, narrativas sociais, medos herdados, sonhos que já não vibram. Soltar tudo isso dói sim, mas é essa dor que abre espaço para algo mais autêntico. E quando esse espaço se abre, você descobre que nunca esteve realmente perdido, apenas soterrado. Por histórias que não eram suas, por papéis que aprendeu a interpretar, por exigências que confundiu com identidade. O desapego é o desmonte silencioso dessas camadas. E o que sobra, no fundo, é sempre você, mais nu, mais verdadeiro, mais inteiro. É a partir daí que a vida começa a ter gosto de vida. Não de luta, não de performance, não de conquista, mas de presença. Você respira melhor, caminha mais leve, escuta com mais atenção, ama com mais liberdade. E tudo isso acontece sem esforço, porque não vem mais do ego tentando ser algo, vem do ser permitindo-se existir. Esse é o milagre silencioso do desapego. Ele não tira nada que seja verdadeiramente seu. Ele só afasta o que nunca foi. Talvez o maior presente que o desapego nos oferece seja a chance de finalmente voltarmos para casa. Não uma casa física, nem um destino fora de nós, mas aquele lugar interno onde não precisamos mais fingir, onde podemos simplesmente ser, onde a alma encontra repouso porque deixou de carregar o peso de ser o que esperavam dela. Viver, no fim das contas, não é sobre alcançar tudo. É sobre reconhecer o que já pulsa silenciosamente dentro de nós. É sobre escutar a vida sem gritar com ela. Sobre soltar as certezas e, com isso, abrir espaço para o mistério. E é nesse espaço, livre das velhas imagens, das velhas histórias, que o novo encontra passagem. A beleza real não nasce do controle, mas da entrega. A liberdade não está em ter tudo, mas em não depender de nada que não seja verdade. Se algo dentro de você foi tocado por essa travessia, se alguma parte sentiu alívio, ou clareza, ou simplesmente presença, aproveita e se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações. Isso não é só um clique. É um gesto que nos permite continuar fazendo essa caminhada juntos, com mais profundidade, mais escuta, mais alma. E se esse vídeo te trouxe algo bom, compartilha. Deixa aqui nos comentários. O que você está pronto para soltar? O que já não te pertence mais? Porque às vezes basta uma única pergunta sincera para que a vida mude de tom. E você volte a escutar o que nunca deixou de te chamar.